dia, ou boa tarde, ou boa noite, né, conforme a hora está nos escutar. Então, hoje iremos falar do lado do patronato, né? Então, em primeiro lugar, dizer que o patronato, né, deve criar um contrato, né? Um contrato óbvio, claro, né? Porque normalmente eu vejo que os contratos que são dados para as empregadas domésticas, né, elas são verbais, né? Então, esse tipo de contrato às vezes é muito assim abstrato, né? Então, é difícil através da empregada entender tudo assim verbalmente, porque às vezes o patronato só pergunta se ela já trabalhou em algum sítio e elas afirmam que sim. Essa informação pode não ser suficiente, né? Então, o patronato deve ter o contrato que tem especificações do que ela vai cuidar na sua casa, né? Limites do que ela vai fazer na sua casa. Por exemplo, se a senhora ou o senhor tem carro, você vai afirmar que aqui não vais limpar meu carro, não vais cuidar do meu jardim, não é? Apenas é para cuidar disto, isto e isto, né? Na minha casa. Ou tem outra coisa. Então, no contrato tem que estar lá escrito o que você não quer que ela mexa e o que você quer que ela deve mexer, né? Muito bem, então, quando o contrato está assim especificado, é mais fácil ela entender o que exatamente o patronato quer, né? O motivo de você, como patrão, ter chamado ela para vir cuidar daquilo que você precisa. Certo? Muito bem. Então, além de colocar os limites na casa, né? Além de colocar os limites, tem outra parte que trata-se da especificação de como é que você quer que ela cuide das suas coisas, certo? Por quê? Ela, por exemplo, pode dizer que eu já trabalhei numa casa assim, né? Então, ela tem um conhecimento daquilo que ela fazia naquela outra casa. Então, ela pode vir implementar isso na sua casa. E talvez você não gostar da forma como ela está a cuidar da sua casa. Isso é normal, porque a maneira como o outro gosta das coisas, talvez você pode não gostar. Então, quero dizer que o patronato, de algum modo, deve-se dar um tempo para explicar a funcionária, a sua empregada doméstica, como é que você quer que ela cuide daquelas coisas. De que maneira você quer que ela cuide daquelas coisas. Porque, além de ela dizer que vinha cuidando das coisas na outra casa, é provável que as coisas que você tem na sua casa, a outra lá talvez nem tinha. Por exemplo, talvez não tinha, sei lá, congelador, ou se tinha congelador, não são as características, não são as mesmas características do congelador, tem maneiras diferentes de se cuidar. Então, você tem que especificar como você quer que a sua funcionária deve cuidar das suas coisas, não é? Não coloque aquilo de que ela devia saber, né? Então, colocar que ela devia saber não seria muito assim ajustado, porque ela pode saber, mas como sabemos que é uma área que raramente tem escola para isso, né? Então, cada patronato deve explicar como ele quer que as coisas estejam em casa dele, né? Assim, vai facilitar com que as funcionárias, as suas empregadas, possam falhar nas coisas. Por exemplo, se é para louça, por exemplo, talvez lá lavava uma vez, colocava noutra bacia, depois tirava, já está.
enquanto talvez para ti não. Precisas que lave 2 vezes ou 3 vezes, depois limpar, depois vai colocando. Então, todo esse procedimento, para a parte da louça, você deve explicar. Vai na outra coisa, também deve explicar. Se é a forma de engomar, também deve explicar. Então, sucessivamente, a sua funcionária vai entendendo como você quer que a sua casa esteja, não é? Então, a outra parte aqui que nós vamos discutir é em relação a, talvez, aos gritos, né? Normalmente, se alguma coisa ela falhou, né? Ou não conseguiu ajustar da maneira como você queria, eu acho que se tiveres criança, não seria bom menosprezá-la, né, em frente das crianças e gritar com ela de qualquer maneira em frente das crianças, porque é, é mau ensinamento para as próprias crianças e também ela pode não se sentir muito à vontade, né, com as suas críticas. Crítica, óbvio, deves fazer porque a sua casa são suas coisas e sabes como é que você adquiriu, mas às vezes não de forma exagerada, né? De forma a mostrar que ela talvez não, entre aspas, não é nada, né? Então, eu acho que deviam ser críticas inteligentes para que ela possa perceber que ela falhou e da próxima ela não errar. Então, por hoje é tudo, né? Então, no próximo vídeo vamos falar da divindade, não é? Então, peço que se inscrevam no canal, né? Porque tem muita coisa que eu vou lançar aqui. Então, para não perderem isso, é só se inscreverem e aguardarem aos novos vídeos. Então, é tudo e tchau.